Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Célio Potronieri. Tenho uma honra de estar apresentando para os senhores a 12ª lição desse trimestre, segundo trimestre do ano 2026. Nós temos aqui um assunto importante, homens dos quais o mundo não era digno. Nós vemos aqui o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó, os nossos patriarcas. Esta lição nós temos o comentarista pastor Linaldo Renovato, grande homem de Deus, expoente da palavra do Senhor. Nós temos 13 lições nesse segundo trimestre do ano 2026 e no 12ª lição nós vamos aprender sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Reconciliação. Olha o peso desta palavra reconciliação. Veja bem, o texto áureo diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram muito. Veja bem, Gênesis capítulo 33 e versículo 4, você vai encontrar isso. Verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A leitura diária, todos os dias para você acompanhar. Segunda-feira foi lido João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e o 35. Amar uns aos outros. Na terça-feira, Mateus, capítulo 6, e o versículo 12. Perdoando como somos perdoados. Na quarta-feira, Colossenses, capítulo 3 e o versículo 13. Perdoando uns aos outros. Na quinta-feira, Mateus capítulo 6 e o versículo 15. Quem não perdoa, não será perdoado. E na sexta-feira, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 17. Deus perdoa e esquece a ofensa. No sábado, vamos ler Mateus capítulo 18 e o versículo 21 e o versículo 22, até 70 vezes 7. Que é o questionamento: até quanto devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus diz: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Veja só a importância do perdão diuturnamente. Perdoar não é amnésia. Perdoar, igual muitos pensam, perdoar é esquecer. Não. Perdoar, mesmo se você olhar para o seu companheiro, aquele mal que um dia foi feito sobre a tua pessoa, você lançou sobre ele o perdão, entregou-se totalmente o seu coração para perdoar, você de forma alguma esse mal pode te atingir, porque você já não lembra mais de forma alguma no sentido de culpa. Ou seja, você vai lembrar, você vai ver que a cicatriz está ali, mas não tem a dor de forma alguma sobre a sua vida, porque perdoou, a cicatriz fica, mas você não tem o sentimento, a mente acusada. Então, perdoar o seu próximo não é amnésia de esquecer, é você olhar para a pessoa e não sentir que aquele mal ele pode te atrapalhar, porque perdoar é arrancar todo o mal, toda a raiz de amargura que brotando dentro de nós nos consome. Tem pessoas que passam anos e anos sem perdoar o teu próximo e falta de perdão adoece psicologicamente, adoece sentimentalmente, adoece espiritualmente, em todas as áreas nos atrasa, nos afasta de Deus. Então, nesta lição, vamos estudar sobre a importância do perdão. Venha comigo, vou te apresentar esta lição. Nós temos aqui 3 tópicos muito importantes. Primeiro tópico, nós vamos aprender sobre irmãos em conflitos. No primeiro tópico, nós temos irmãos em conflito. Primeiro subtópico, Jacó. Segundo subtópico, Esaú. Terceiro subtópico, Raquel. Então, no primeiro tópico, nós vemos irmãos em conflito. Nós temos 3 personagens: Jacó, Esaú e Raquel. Veja bem, nós vemos também aqui no segundo tópico o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro, Deus entra em ação. Segundo, Esaú abraça e beija Jacó. Veja bem. Terceiro, o perdão verdadeiro, perdão da alma. Nós vemos o terceiro e último tópico: a família de Jacó segue seu caminho.
Primeiro, os irmãos se separam. Segundo, Jacó não retorna para a casa de seu pai. E terceiro, Jacó levanta um altar ao Senhor. Então é esse assunto que vai ser discorrido ou debatido na lição de domingo agora, se assim Deus permitir, domingo 21 de junho de 2026. Vamos aprender sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Sabemos muito bem que quando a mãe de ambos os meninos, tanto Jacó como Esaú, quando ela estava gestante, eis uma promessa: eis gêmeos no seu ventre, eis a nação muito forte e poderosa. Porque nós sabemos sobre a promessa na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. A Bíblia vai nos mostrar que existia aqui um menino, o primogênito, que era Esaú, aquele que era todo peludo, coberto, a sua pele um pouco mais peluda. E nós vemos que Jacó, ele nasceu liso. E a Bíblia vai nos mencionar que os meninos cresceram, ambos cresceram, tanto Jacó quanto Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó era o menor, mas quando foi nascer veio agarrado no calcanhar do seu irmão. O que nós aprendemos aqui? Nós vemos que a promessa de Deus, de forma alguma, quando Deus promete que vai liberar uma bênção sobre as nossas vidas, nós não precisamos tentar ajudar a Deus, de forma alguma. Sempre vai dar errado quando o homem tenta colocar a mão. Olhando para a ajuda humana, nós vemos no caso de Abraão, quando ele foi peregrinar do Egito, e quando ele volta de lá, todos conhecem o assunto, ele traz consigo a egípcia, quem? Agar. Os irmãos vê que ali Sara não poderia de forma alguma ter filho. Deus vai fazer o quê? Deus promete para ele dizendo: assim como as estrelas do céu é incontável, assim como as areias da praia do mar é incontável, assim será a sua descendência, Abraão, meu amigo. Abraão, ele duvida por um momento, não é isso? E aí entra a dúvida, a incerteza. Ele diz: eu ando sem um herdeiro, e o meu mordomo Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. E o Senhor diz: não, ele não vai ser o teu herdeiro. De ti, das tuas entranhas, com a sua esposa, eu vou tirar um, e desse vai ser a sua descendência, e posterior vai ser a possessão. Ou seja, eu vou ser o teu Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja bem, mas o que ele faz? Ele ouve a voz da sua esposa, ele entra sobre a egípcia, ela concebe dele no espaço de 10 anos, fica grávida, nasce um menino por nome de Ismael. Cresce o menino, muito bem, mas quando Deus visita ele, lá no Carvalhais de Manre, entrega para ele quem? A promessa do filho. Você vê que Sara, lá dentro da tenda, sorri. Quando ela foi servir os anjos, ele olha para ela e fala assim: haveria alguma coisa impossível para o teu Deus? O que ela diz? Não, jamais. Por que você sorriu? Haveria alguma coisa difícil para o teu Deus? Ela diz: eu não sorri. Ele diz: sorriu sim, porque eu vi. Como prova disso, o menino será chamado Isaque, tradução, risada. Todos que vai ver, vai tinir, vai sorrir de você, mas eu vou cumprir no tempo da vida. Ou seja, próximo ano acontece o nascimento de quem? De Isaque. Deus cumpriu a sua promessa, nasce Isaque, cresce Isaque, porém, os irmãos vão entender e compreender que Deus estava visitando e cumprindo a promessa. Agora vem a promessa sobre a vida de Abraão, e a promessa sobre a vida de Isaque, que era filho da promessa, que era filho de Abraão, ou seja, nasceu debaixo de um ciclo de dúvida, de obstáculo, de incerteza, mas ele era um homem de fé e esperou em Deus, e Deus deu vitória. Todavia, quando o homem quer tentar ajudar a Deus em alguma coisa, sempre vai acontecer algo de ruim lá na frente, não é assim? Nós sempre vemos alguns pregadores falando sobre isso, o homem tentar fazer um arranjo, fazer uma ajuda, autoajuda, enfim, encurtar o caminho da promessa. Nós vemos o prejuízo que trouxe na vida de Abraão. Depois de grande, o menino já teve que despedir Ismael, errante para o deserto. Deus teve que intervir na história para o menino não morrer no deserto. Deus deu água para ele, fez promessa para ele, que por amor de Abraão, ele também seria um povo forte, e assim foi. Mas aqui vem sobre a linhagem, sobre a vida de Isaque. Isaque cresce,
E a Bíblia revela que ele casa com Rebeca. Rebeca vai conceber e vai dar à luz quem? Gêmeos. Quem é os gêmeos? Esaú e Jacó. Os dois lutando no seu ventre, ela sem entender e compreender, diz assim: se assim é, por que eu estou assim, com a mão no seu ventre? Então aqui nessa rápida recapitulação para os irmãos entenderem, a lição que nós vamos estudar domingo ela põe a mão no ventre e fala assim: assim é, por que eu estou assim? E aí quando foi consultar a Deus, existia gêmeos, nação poderosa estava ali no ventre dela. E aí o Senhor prometeu e cumpriu: eis que assim como eu fui com Abraão, eu sou com Isaque, eu serei com a sua descendência. E a Bíblia vai nos mostrar que nasce Esaú primogênito, mas agarrado ao seu calcanhar, nasce o seu irmão menor, por nome de Jacó. Um tem as vestimentas, ou seja, a pele toda peluda, que era Esaú, e o outro é um varão liso. A Bíblia revela que ambos cresceram. Um ficou mais caseiro. Quem era o caseiro? Jacó. Jacó era apegado à sua mãe, Jacó era mais caseiro, porém Esaú era apegado ao seu pai e era mais perito na caça, gostava do campo, gostava do orvalho. E aí Isaque amava a caça do seu filho, amava o cheiro do orvalho. Chega um momento lá na frente que ele já estava adiantado em idade, escurecidas suas vistas, já não podia ver. Ele chama o seu filho, tanto que ele ama o seu filho. E ele vai fazer o que eu vou meditar com os irmãos aqui agora, para nós concluirmos essa parte. Os irmãos veem que um dia ele estava caçando, esse Esaú estava caçando, e o seu irmão Jacó foi em um determinado local, e ali estava fazendo um guisado saboroso, preparando um guisado, um prato de lentilha, e uma sopa avermelhada. E de repente ele veio correndo do campo, cansado, exausto. Quem em tempo de infância já caçou ou já andou numa mata, correu o dia inteiro atrás de um bicho e não o pegou, não conseguiu a sua presa, sabe a canseira, a sede, a fome, o cansaço, faz você desejar, ter miragem de comida. Eu, por exemplo, gostava muito de caçar de estilingue na minha infância, e aí a gente comia limãozinho, comia mexerica verde, pocã verde, o que encontrava no caminho comia, porque a fome, a sede apertava. Não é assim? E eu vejo que Esaú vem chegando, de longe ele observa como se fosse uma fumaça subindo, e onde tem fumaça tem fogo. Ele chega próximo ao seu irmão e diz: eu quero comer desse guisado que você está preparando, ao meu ver está muito saboroso. E ele diz: e você não pode comer dele de qualquer forma, faz juramento comigo, me vende a sua primogenitura, ou me dá a sua primogenitura, troca comigo, que eu te dou o prato de lentilha, o guisado saboroso. Ele diz: eu estou a ponto de morrer, e por que vai me servir isso aqui? De nada. Ou seja, primogenitura, ele estava desprezando primeiramente o sentido espiritual da promessa. Veja bem, a linhagem, a promessa feita aos seus pais, ele estava desprezando isso aí. Segundo, era o filho primeiro, o primogênito, tinha o direito de 2 partes excelentes da herança, e ele era aquele que, quando o pai faltasse, o responsável do lar, pela sua família, pelos seus irmãos, aquele que ia ser o provedor, seria o primogênito. Então ele desprezou o sentido espiritual da promessa, da linhagem do seu pai, e também o sentido material da duplicidade da herança e os cuidados na casa do seu pai. Assim sendo, o pai dele já está com as vistas escurecidas, e um dia chama: meu filho Esaú. Ele diz: eis-me aqui, meu pai. Vai depressa no campo, meu filho, apanhe uma caça, prepara o guisado para o pai, saboroso, que o pai vai comer, e o pai vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e vai liberar uma bênção sobre a sua vida. Deus vai te abençoar e prosperar a sua vida. E assim ele fez. Mais do que depressa, a mãe estava ao pé da tenda escutando que o pai iria comer do guisado saboroso, iria abençoar o seu filho com toda sorte de bênção, colocando todos os demais como servo deste. Mas ele tinha desprezado a sua primogenitura. E o texto diz que o menor, olha só, o maior servirá ao menor. O maior era Esaú, mas Esaú desprezou a primogenitura. Então a promessa era: o maior servirá ao menor, que é Jacó. Os irmãos conhecem esse ponto aí.
Olha o desprezo das coisas de Deus, o que acontece? Olha o preço amargando aí. Acontece que Esaú vai correndo para o mato apanhar a caça que o pai desejava, e quem a mãe amava muito, que era Jacó, estava ali, perto da tenda. Ela manda chamar ele, vem aqui, vai depressa no rebanho, apanha 2 bons cabritos, que eu vou preparar um guisado para o seu pai, você vai levar para ele, e o seu pai vai comer esse guisado, e você vai falar para ele que você é Esaú. Mãe, como que eu vou fazer isso? Sendo que eu sou varão liso, minha voz é diferente, minha pele, meu cheiro é diferente, não tem como. Ela diz, fica tranquilo, as vestimentas estão aqui, eu vou te cobrir aqui com a pele do carneiro, vou te colocar aqui, e o cheiro do orvalho, aonde o seu pai vai apalpar na sua mão aqui, e beijar o seu pescoço. A vestimenta do seu irmão está aqui, toma. Colocou ali algo sobre ele, o cheiro do orvalho estava. De repente ele chega na tenda e fala, meu pai? E o pai diz, quem é que fala comigo? Seu filho Esaú. Como assim? Já veio a caça tão depressa? Ah, o teu Deus mandou depressa, porque ouviu a tua oração. E se é o meu filho mesmo, porque a voz parece de Jacó. Mas se é você mesmo, meu filho, chega mais perto para que eu te abrace. Olha aí. E aí ele chega, coloca a mão sobre a mão dele e fala, a mão parece a mão do meu filho Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Chega mais perto, ele não poderia mais ver. E aí ele abraça o filho, coloca, cheira e fala, o cheiro do meu filho é como o cheiro do orvalho. Olha que coisa aí. E aí ele come aquela comida saborosa e o filho dobra o joelho ali, ele põe as mãos e abençoa, colocando Esaú, toda a sua linhagem, servo de Jacó. Tudo por causa de desprezar a primogenitura, desprezar tanto no sentido espiritual quanto no material, virar as costas para a promessa, virar as costas para a bênção de Deus. O que eu aprendo aqui? Deus te fez uma promessa. Por mais que está passando luta e prova, não dá coice na promessa e não despreza a promessa, porque vai amargar. Quando o filho chega depressa, prepara o guisado, Esaú chegou e veio na tenda para entregar para o seu pai o guisado saboroso, e ele diz, pai, aqui está a caça que o senhor tanto ama, o senhor gosta de comer. E ele diz, como é isso? Sendo que eu já comi. Quem fala comigo? Sou eu, teu filho Esaú? Não, meu filho Esaú já chegou, já me trouxe a comida, e eu já comi e já abençoei. Como assim, pai? Eu imagino comigo que ele derruba o prato no chão de tanta angústia, e ele chega bem próximo do seu pai e fala, pai, chorando, não tem nenhuma bênção para mim, nenhuma pequenininha para mim? Ele diz, não tem, todas as bênçãos eu já abençoei o teu irmão, te coloquei como servo do seu irmão, ele será senhor e tu serás servo, ele será dominador e tu serás dominado, sobre ele vai ter orvalho, sobre ele vai ter prosperidade, sobre ele vai ter povo, vai ter línguas, tribos e nações, dele vai sair o rebento. Olha só, meu irmão, então a promessa de Deus é feita, cabe a nós andar na obediência. Aí amarga no coração de Esaú dizendo, meu pai vai morrer, meu pai um dia vai partir, e quando meu pai não estiver mais nesta vida, eu vou matar o meu irmão Jacó, porque ele me enganou. Aí a mãe sabe disso, e ela chega em Jacó, o seu filho amado, e fala assim, vai depressa para a casa de Labão, meu irmão, e fica por lá. Ou seja, a mãe teve culpa, favoritismo, de querer fazer o filho entrar por um caminho de atalho, e a mãe agora, por causa disso, iria ver velório na sua casa se ficasse ali, e ela não querendo isso, ela diz, foge, vai para a casa de Labão, meu irmão. Jacó vai, depressa, correndo, com medo de perder a sua vida. Quando está no deserto, ele faz o quê? Ele deita sobre uma pedra, e ele está ali dormindo, fugindo. De repente ele tem uma visão, uma escada da terra ao céu, do céu à terra, e os anjos subindo e descendo. O que eu aprendo aqui? No Salmo 34, e o verso 7, se você for ler aí, você vai encontrar o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Ou seja, os anjos são seres ministradores de Deus para com a nossa vida. Deus envia mensagem através dos anjos. Não era assim que acontecia no Antigo Testamento? Então aqui Jacó fugindo. Quando ele levanta, ele fala, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu farei um voto com o Senhor.
Se o Senhor, ele derrama o azeite ali e faz o voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar e eu for nessa viagem e eu ser próspero onde eu estiver, onde colocar as plantas dos meus pés, Deus confirmar, e eu sair de lá próspero, abençoado, tudo que eu tenho eu vou dar o dízimo. Olha a promessa. Deus abençoa ele. Quando ele chega na casa de Labão, seu parente, a Bíblia diz que ele é apaixonado pela moça linda e maravilhosa que tinha lá por nome de Raquel. Ele quer casar com ela e ele diz: trabalha para mim 7 tempos que tu vai casar com ela. O que ele faz? Trabalha os 7 tempos, mas de repente acontece que quando ele vai casar, aí o costume era primogênita primeiro, por isso que ele entrega a Lia. E quando ele acorda, não é que ele ama, mas é Lia. Então você quer ela? Então trabalhe, amargue isso aqui. Ele sentiu o preço ali de enganar. Então ele sentiu ali a angústia de um dia ele enganou seu irmão, veja bem, um dia enganou seu pai, veja bem. E quando passa isso tudo aí, Deus prosperou na casa de Labão, ele sai de lá próspero, rico e abençoado. Mas ele tinha outro obstáculo, chegar a seu irmão Esaú. E agora? Existia um val chamado Val de Jaboque. Os mensageiros chegou depressa e falou: seu irmão está vindo com a comitiva e os soldados e ele vai te matar. E ele ficou angustiado. E quando ele desce ao Val de Jaboque, começa a conversar com o Senhor, orando, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se fosse nas nossas palavras, ele ia falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero voltar para casa, a linhagem dos meus pais. Só que eu fiz coisas no passado que eu entristeço muito. Se tivesse como eu consertar, eu consertaria, mas me perdoa, não deixa meu irmão me matar, não deixa acontecer nada. Eu libero o perdão para ele e peço que o Senhor o perdoa, mas também me perdoa. E Deus vai e aparece com ele, o anjo do Senhor está com ele na alva, alvorecer, e aí luta com ele à noite, e quando está para amanhecer, ele gruda o anjo e diz: dá-me a minha bênção, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Ele diz: solta-me, e ele não solta, ele abraça. E o Senhor fala assim: como eu vi que você lutou comigo e prevaleceste como um príncipe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas será chamado Israel. Ali cumpre a promessa feita a Abraão, Isaque e agora sobre Israel. Dele vai sair as 12 tribos da nação. Mas olha só o desfecho. Agora ele sai dali um novo homem, mudado o seu caráter. E quando ele vai passar o Val de Jaboque, a encontrar o seu irmão que estava vindo, ele pega presentes, as mulheres, as crianças e coloca na frente. Foi aplacando a ira do seu irmão. Quando ele chegou lá no seu irmão já não estava mais com ira, porque Deus foi na frente. Deus deu vitória. E ambos se abraçaram, choraram, e um pediu perdão para o outro, e se perdoaram. E a bênção de Deus estava ali. Então a reconciliação de Jacó com Esaú acontece quando Jacó tem um encontro com Deus primeiro. Depois que Deus muda o nosso ser, tira o sentimento humano, coloca o sentimento espiritual, você consegue perdoar e ser perdoado. Deus reconcilia, Deus aproxima, Deus coloca de pé o que está caído, Deus enche o que está vazio, Deus dá vitória aonde não tem mais condições, olhando assim, está perdido. Deus entra, coloca tudo em ordem e o nome dele é glorificado. Então vem conosco, nesse domingo, vamos aprender sobre essa importante lição, sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Fique com Deus, Deus abençoe em Cristo Jesus, Deus abençoe.